Bom dia a todos. Hoje é sétimo tempo de conferência. Vamos orar. Primeiro, vamos orar diante do Senhor Deus. Depois, vamos começar a pregação de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito te agradecemos porque Senhor Deus não deixa nossa vida no mundo, no pecado, na perdição. Sempre, Senhor, quer apresentar grande sua misericórdia gratuitamente para todos os perdidos. Quando nós éramos pecadores, graças a Deus, Senhor, fortemente procurou nossa vida pela sua compaixão e salvou toda a nossa alma do mundo no pecado. Hoje, agora, Senhor Deus quer, mais uma vez se revela, grande seu evangelho para todos os participantes. Sem salvação, não tem como entrar no céu. Mas, 2000 anos atrás, Senhor Jesus Cristo derramou sangue e purificou toda a nossa vida. Por isso, hoje, mais uma vez, agradecemos a Deus, Senhor. Pai, ajude desse tempo, mais uma vez. Até hoje, nós ouvimos que como o Senhor Jesus Cristo purificou toda a nossa vida, todos os nossos pecados, graças a Deus, sangue de Jesus Cristo realmente derramou completamente até perdoou todos os nossos pecados. Hoje de manhã, mais uma vez, nós queremos aprender Tua palavra, Senhor. Ajude nesse tempo pela graça. Por isso nós queremos entregar todo esse tempo para a mão do Senhor. Mais uma vez, agradecemos por todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje à noite, hoje de manhã, mais uma vez nós precisamos meditar sobre salvação de Jesus Cristo. Quinto tempo de conferência, nós já ouvíamos como que o Senhor Jesus Cristo purificou toda a nossa vida. Vocês lembraram? Senhor Jesus derramou sangue e cumpriu toda a justiça gratuitamente. Hoje de manhã, mais uma vez, nós precisamos compreender sobre salvação de Jesus. Já nós conversamos, né? Porque, Senhor, Deus permitiu a Bíblia a cada vida de vocês. Hoje em dia, todo mundo tem Bíblia, não é? Várias vezes eu falei, minha casa tem mais ou menos 10 Bíblias mais. Porque hoje em dia, facilmente nós podemos encontrar com palavra, né? Então, por que Senhor Deus permitiu dessa palavra a cada vida de vocês? Tem que ter motivo do Senhor Deus, não é? Primeiro, eu creio que Senhor Deus que ensina sobre nossa origem, nossa vida natural diante do Senhor. João capítulo 3, versículo 16, claramente o Senhor Deus falou que seu Filho, unigênito amado, enviou para desse mundo, por causa de salvar
toda a nossa vida. Por isso, o Senhor Deus consegue purificar toda a nossa vida facilmente. Mas, se não perceber a própria vida da origem, não tem como buscar Deus. Hoje em dia, todo mundo tem própria religião, né? Mas somente pessoas criar própria justiça, como se fosse moralidade, educações e várias coisas de boas consciências. Mas pessoas não têm vontade que purificar a própria vida diante do Senhor Deus, porque não conseguia entender ainda quem sou eu diante do Senhor Deus, né? Por isso Deus que ensina nossa vida, quem sou eu diante do Senhor Deus. Realmente, Senhor Jesus veio a esse mundo para buscar todos perdidos, não é? Mas tempo de Jesus Cristo, muitos judeus não concordaram que minha vida é perdida. Vocês lembraram? Senhor Jesus Cristo falou que vocês são servos do pecado. Mas eles não concordaram. Não, eu não sou servo do pecado. Eu sou filho de Abraão. Diante de Jesus Cristo, todos perderam isso. Mas eles não entenderam ainda por que eu sou perdido. Por isso o Senhor Jesus Cristo falou, né? Quem cometeu o pecado, isso é servo do pecado. Por isso o Senhor Deus que ensina, primeiro, ensinar sobre nossa origem. Segundo, Senhor Deus que ensina sobre salvação de Jesus Cristo, gratuitamente. Por que nós precisamos receber salvação? Sem salvação, não tem como viver diante do Senhor? No mundo, não ensinam sobre isso. Mas sem salvação, não tem como entrar no reino de Deus. Também, sem salvação, não tem como acompanhar com o Senhor Deus. Porque Atos capítulo 2, como conseguir receber a presença do Senhor Deus, Espírito Santo? Através da remissão dos pecados. Portanto, sem salvação, não tem como viver pela fé até entrar no reino de Deus. Entendeu não? Por isso o Senhor Deus enviou seu Filho para salvar toda a nossa vida. Aqui eu criei um tema, né? O maior problema da vida é o pecado. Por quê? Vocês já conhecem Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, tem vários tipos de doença, mas se tiver uma doença de câncer, câncer de fígado ou estômago, se deixa essa doença continuamente, o que vai acontecer? Resultado da vida é a morte. Por quê? Câncer não deixa a nossa vida viver com saúde, né? Sempre mata e ataca nossa vida. Igualmente, Senhor Deus falou que salário do pecado é a morte. E outra palavra, Tiago capítulo 1, versículo 15. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui está falando, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Com certeza, resultado do pecado é a morte. Por isso, não tem como deixar esse pecado no coração continuamente. Muitas pessoas falando, nós temos futuro da nossa vida, amanhã. Mas ninguém sabe quando acaba a própria vida. Entendeu não? Hoje à noite, Senhor Deus chama a vida de vocês. Não tem como mais viver no mundo. Por isso, quando nós precisamos receber salvação, imediatamente. Tem que receber salvação logo. Certo ou não? Sem salvação, ou ainda tem dúvida sobre salvação, tem que tirar e compreender rapidamente até acreditar em Jesus Cristo. Porque Romanos capítulo 4 e versículo 5, 6 e Davi, como que falou sobre salvação? Salvação não é somente teoria, é doutrina da igreja. Porque cada igreja existe própria doutrina, né? Mas, Romanos capítulo 4, versículo 5, 6, o homem de Deus, Davi, o que ele falou sobre salvação? Salvação não é somente ensinamento da alguns tipos de igrejas aqui, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Infelizmente, toda a nossa vida é ímpio, pecado diante do Senhor Deus. Todo tem defeito da vida. Todo tem fraqueza. Todo mundo queria viver perfeitamente diante do Senhor Deus e pratica todos os mandamentos, mas não tem como praticar todos os mandamentos, não é? Por isso todo mundo tem pecado no coração. Mas graças a Deus, Senhor Deus manifestou outra justiça. Essa justiça, quem cumpriu? Senhor Jesus. Como que Jesus cumpriu? Através do derramamento de sangue dele. Vocês lembraram? Por isso, quem encontrou com essa palavra, desse evangelho e crê que Jesus Cristo derramou sangue e cumpriu toda a nossa justiça, Senhor Deus e imputou essa fé como justiça de Deus. Irmãos, Senhor Deus sempre quer aceitar somente dessa justiça de Deus, que alguém acreditou, é promessa do Senhor Deus. Por isso Davi falou, né? Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras. Senhor Deus imputou, um homem é justo independentemente de própria obra. Vocês entenderam? Aparentemente isso é incrível. Sem boas obras. Mas Senhor Deus imputou. Ele é justo. Por quê? Porque o coração dele tem outra coisa. Não é justiça própria de ser humano. Senhor Jesus Cristo declarou que nova justiça diante do Senhor Deus como fé de Cristo. Acreditou no Evangelho. Por isso, aqui Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8, e Davi claramente fala sobre o que é bem-aventurado diante do Senhor Deus. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Obrigado. Aqui está falando três coisas, né? Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Quem perdoou? Pecado de maldades.
Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus derramou sangue, por isso, Senhor Deus perdoou o pecado de todas as maldades, correto? Senhor Deus não quer mais relembra todos os nossos pecados, porque quando Cristo morreu na cruz, Jesus como que falou? A última palavra dele é: está consumado. Nós não podíamos cumprir salvação por si mesmo, porque não tem como pagar o salário do pecado. Mas, graças a Deus, Jesus morreu por nós e derramou sangue. Senhor Deus observou dessa obra de Cristo. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 16, 17 e 18, como que Senhor Deus declarou: eu não lembrarei seus pecados das suas iniquidades para sempre, jamais. Lembra todos os nossos pecados. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Aqui, primeiro, Davi falou: o que é bem-aventurado diante do Senhor Deus? É aqui cujas maldades são perdoadas. Segundo, pecados são cobertos. Quem coberta o pecado de vocês? Sangue de Cristo. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por que Senhor Deus não imputou mais? Todo mundo falaram, ele é pecado, mas Senhor Jesus não imputou mais, ele é pecador. Por quê? Jesus morreu na cruz. Senhor Deus quer ensinar 3 coisas. Primeiro, quem perdoou nossos pecados? Quem cobertou nossos pecados? Quem não imputou nossos pecados? É Senhor Deus. Correto? Marcos capítulo 2. Um dia, Senhor Jesus passava na cidade de Cafarnaum. Desse local, realmente, cidade muito pequena, mas por que Senhor Jesus atravessou dessa cidade? Porque Jesus queria encontrar com um homem paralítico. Aqui, Marcos capítulo 2, versículo 4, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor? E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse homem paralítico teve 4 amigos. Esse homem de Deus. Esse homem paralítico estava deitado na cama, né? É porque ele não conseguia movimentar sozinho, né? Mas 4 amigos chegaram e falaram: amigo, vou te levar para Jesus Cristo, para encontrar com grande misericórdia de Deus. E 4 homens, amigos, levaram até diante de Cristo. Mas, quando chega mais perto de Cristo, infelizmente, já chegou multidão. Não tem como mais aproximar. Até chegar diante de Cristo, né? Por isso, eles subiram e fizeram um buraco no teto, que aonde Senhor Jesus Cristo está, entendeu? E furou, eles desceram esse homem paralítico na frente de Cristo. Senhor Jesus olhou, porque quando Cristo estava evangelizando na frente de Cristo, primeiro caiu muitos poeiras, não é? Todo mundo olharam, o que aconteceu? Do outro lado,
algumas pessoas gritaram, sai daqui, não pode subir, não, porque está fazendo buraco no teto. Mas Jesus estava esperando até descer esse homem. Quando o homem desceu, imediatamente o Senhor Jesus falou para ele. Vocês lembraram dessa palavra? Marcos capítulo 2, versículo 5. Como que o Senhor Jesus Cristo falou? E Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu fé de esses 4 homens, amigos de paralítico, não é? E Jesus viu fé deles. E disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Olha, vamos pensar. Dessa palavra, aparentemente não é normal. Naquela época, como conseguir purificar o próprio pecado? Tem que fazer sacrifício no templo pelos animais. Tem que derramamento de sangue de animais, certo ou não? Mas, infelizmente, paralítico não podia frequentar o templo. Ele teve doença, não conseguia movimentar sozinho. Onde o Senhor Jesus está, isso não é templo, entendeu não? Mão dele não tinha nada. Mas, graças a Deus, somente Jesus olhou o coração de 4 amigos, porque cada coração dele tem fé de Cristo. E Jesus olhou e observou esse homem paralítico e chamou, filho, perdoados estão os seus pecados. Senhor Jesus perdoou o pecado dele. Isso é muito maravilhoso, não é? Mas se tiver conhecimento da Bíblia e Antigo Testamento, infelizmente não tem como reconhecer dessa palavra, não tem como aceitar, concorda dessa palavra de Jesus. Porque eu não falei para vocês, como conseguir purificar todos os pecados do ser humano. Antigo Testamento, através sangue de animais. Entendeu não? Mas ele não fez nada, ele não trouxe nada. Mas Jesus perdoou o pecado dele. Por isso, versículo 6 e 7, eles olharam, ouviram, e imediatamente eles falaram o quê? Arrazoava. O que significa arrazoava? Reclama, murmura. Por quê? Eles não conseguiram entender o que o Senhor Jesus Cristo falou. Jesus falou que, filho, perdoados estão os seus pecados. Isso é uma bênção, mas quem conseguir ouvir, quem conseguir receber essa bênção que perdão dos pecados, através do sacrifício. Entendeu não? Mas sem derramamento de animais, como que ele receber remissão dos pecados? Portanto, todos fariseus e escribas reclamaram. Alguém pode ler versículo 6 e 7, por favor? E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo, porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aqui, as escribas falaram sozinho no coração, né? Porque disse está assim, blasfêmias. O que significa blasfêmias? Irmão, Alan, o que significa? Mentira, falsa. Realmente, todos não entenderam o que o Senhor Jesus Cristo falando. Entendeu não? Quem pode
perdoar pecado? Somente Deus. Aqui está falando, serão Deus. Mas Jesus perdoou o pecado de paralítico. Infelizmente, ainda esse multidão não entendeu quem é Jesus. Até escreva, não é? Porque Jesus veio a esse mundo. Para quê? Para salvar nossa vida. Mas ainda eles não entenderam quem é Jesus, quem é Cordeiro de Deus. Aqui, versículo 8 e 9, Senhor Jesus observou, cada coração deles está reclamando, né? Por isso, Senhor Jesus Cristo falou para eles, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, lhe levanta-te e toma o teu leito e anda. Qual é mais fácil? Segunda opção. Não é? Por quê? Para curar a doença, não tem outro salário de esse curativo, entendeu? Jesus possível curar qualquer tipo de doença pela própria misericórdia. Mas aqui Senhor Jesus Cristo primeiro falou que perdoar dos teus pecados não tem como falar somente mandamentos. Senhor Deus já decidiu. Quem quiser receber remissão dos pecados tem que ter o quê? Pagamento de salário do pecado e a morte. Certo ou não? Certo ou não? Por isso Jesus Cristo veio a esse mundo. Pessoas não entenderam. Mas por que Senhor Jesus perdoou remissão dos pecados para esse homem paralítico? Daqui a pouco, Senhor Jesus Cristo vai subir Monte de Calvário e morrer na cruz e derramou sangue. Por isso, Senhor Jesus apresentou essa palavra para esse homem paralítico. E também, mais um motivo de Cristo é o quê? Aqui, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse a paralítico. Obrigado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Senhor Deus tem poder. Que tipo de força? Perdoar todos os pecados. Senhor Deus revela, anuncia, próprio trabalho para todos. Por isso, quem quiser encontrar com Jesus Cristo tem que ter essa sabedoria. Que motivo que Jesus Cristo veio a esse mundo? Para quê? Para perdoar meus pecados. Correto ou não? Graças a Deus. Porque Senhor Jesus Cristo visitou essa cidade de Cafarnaum. Para quê? Para perdoar pecado desse homem paralítico. E um dia, João capítulo 8, Senhor Jesus estava caminhando, novamente Jesus se encontrou com uma mulher. Aqui João capítulo 8, versículo 3. Quem aproximou diante de Cristo? Alguém pode ler, por favor? Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher aprenhada em adultério. Fariseus e escribas trouxeram uma mulher. Pecadora. Aqui está escrito, uma mulher apanhada em adultério.
ela pecou. E trouxeram diante de Cristo, né? Porque naquela época, Senhor Jesus constantemente permitiu remissão dos pecados através da palavra para todos que encontraram com Jesus Cristo, não é? Por isso, muitos fariseus e escribas ouviram e observaram, e eles não quiseram concordar, né? Por isso, desse tempo, esses fariseus e escribas queriam acusar a vida de Cristo através dessa mulher. Por isso, essa mulher pegou, muitos judeus trouxeram diante de Jesus, né? Eles falaram, João capítulo 8, versículo 4 e 5. O que eles falaram? Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles falaram: Senhor, essa mulher realmente pecou. Eles falaram: Moisés, o que está falando? Moisés tem que apedrejar essa mulher, para a mulher. Por quê? É pecado, né? Mas, Senhor Jesus, como que falaram para essa mulher? Né? Aparentemente, ela é pecadora mesmo. Entendeu, não? Ela precisaria morrer na hora. Porque outra palavra, Levítico capítulo 20, versículo 10, quem adúltera tem que matar. Senhor Deus já ordenou. Por isso eles perguntaram, tu, pois, que dizes? Jesus, mestre, mata ou não? Mas, Senhor Jesus, como que falo para eles? Isso é grande segredo, né? Olha, vamos pensar primeiro. Vamos pensar novamente, né? Por que Jesus veio a esse mundo? Para quem? Para somente essa mulher? Para somente Pedro? Para quem? Isso. Senhor Jesus veio por todo mundo. Entendeu ou não? Porque João capítulo 3, versículo 9, falou, né? Judeus e gregos, estrangeiros, né? Todos estão debaixo do pecado. Todos são iguais, não tem diferença. Portanto, diante de Cristo, todos são perdidos. Entendeu ou não? Fariseus, escribas, e povos, adolescentes, e até essa mulher, todos são perdidos. Todos precisam receber salvação de Jesus Cristo, correto? Mas vamos pensar. Naquela época, João capítulo 8, Senhor Deus sentia que todos precisariam encontrar com Jesus, é Salvador, porque todos perderam, certo ou não? Mas estranho, naquela época, em mente de pessoas, ninguém pediu salvação para Jesus. Assunto de conversações deles é somente acusar para essa mulher. Por isso, Senhor Jesus Cristo fala, né? João capítulo 8, versículo 7. Alguém pode ler dessa palavra também? E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire
pedras contra ela. Senhor Jesus, depois ouviu acusações de fariseus e escribas, né? E levantou e falou: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pode jogar a pedra para essa mulher. Mas quem pode jogar? Quem pode apedrejar? Quem é justo pode jogar. Mas depois eles ouviram a palavra do Senhor Jesus, automaticamente eles meditaram a própria vida. Quem sou eu? O que tem dentro de coração? Todo mundo tem pecado. Entendeu ou não? Nunca eles pensavam que eu sou pecador. Mas depois eles ouviram a palavra do Senhor Jesus, eles na hora, cada própria consciência, falaram que você tem pecado. Geralmente, essa mulher precisaria receber grande castigo, que até a morte. Todo mundo precisaria apedrejar para a mulher. Verdade, isso é mandamento do Senhor Deus. Mas quem conseguir julgar? Quem conseguir apedrejar? Quem é? Homem limpo. Aqui está falando claramente, né? Entre você está sem pecado, pode apedrejar. Seja o primeiro que atire pedra contra ela. Primeira vez, eles entenderam que forma da minha vida, forma de meu coração não é correto, não é certo. Naquela época eles entenderam que eu sou pecador. Por isso, automaticamente eles deixaram pedra na frente deles e todo mundo voltaram para a própria casa. O que significa dessa palavra? Todos são perdidos mesmo, certo ou não? Irmãos, hoje em dia, facilmente nós precisamos perceber nossa vida através da lei de Moisés, 10 mandamentos. Aqui, Galatas capítulo 3, versículo 10, o que está escrito? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Alguém quiser praticar todos os mandamentos, e isso é vida infeliz. Todos estão debaixo da maldição por causa de ninguém conseguir praticar todo mandamentos. Correto? É porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem conseguir praticar todos os mandamentos, ninguém conseguir praticar, certo ou não? Olha, não é poucas coisas. Quase hoje em dia todas as pessoas não tem como cumprir todos os mandamentos. Eu creio que só Deus consegue cumprir. Entendeu ou não? Ninguém consegue cumprir todos. Por isso o Senhor Deus já compreendeu que todos estão debaixo do pecado. Mas, infelizmente, apenas essa mulher reconheceu a própria vida já chegou desse local de maldição. Mas outros ainda não entenderam. Por isso, somente essa mulher recebeu salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não impossível salvar outras pessoas, possível. Já a irmã falou que Jesus veio a esse mundo por todos. Mas por que o Senhor Jesus salvou apenas essa mulher?
Porque ainda outras pessoas não entenderam quem sou eu diante do Senhor Deus. Aqui, João capítulo 8, versículo 11. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor Jesus Cristo perguntou, né? Ninguém te condenou? Ela falou que sim, Senhor. Jesus como que respondeu para ela? Nem eu tampouco te condeno. Isso é segredo mesmo, não é? Por que Senhor Jesus Cristo falou? Porque daqui a pouco, Senhor Jesus vai derramar sangue por ela, certo ou não? E também, antes de vocês meditar dessa palavra, tem que guardar uma palavra do meio do coração de vocês. Livro de João, capítulo 1, versículo 29. Alguém decorou dessa palavra? João, capítulo 1, versículo 29. Esse é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus e grito, né? Falou. Como que ele falou para Jesus? Por favor. É esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já Senhor Jesus carregou pecado do mundo. Até essa mulher, certo ou não? Mas quem conseguiu perceber sobre essa verdade? Apenas João Batista. João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos pensar. Esse é Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira meus pecados. Certo ou não? Aqui João capítulo 8. Aparentemente, ela é pecadora mesmo. Mas, quem tomou todos os pecados dela? Antes de Jesus se encontrou com essa mulher, Jesus já levou. É pecado do mundo, correto? Por isso, Senhor, Jesus não quer mais condenar a vida dela. Quem quiser condenar, tem que condenar para minha vida. Certo ou não? Portanto, o Senhor Deus condenou a vida de Jesus Cristo. Jesus não precisaria morrer na cruz. Mas por que, Senhor Deus, deu castigo até a morte? Para quê? Para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, João capítulo 11, Senhor Jesus falou que nem eu tão pouco te condeno. Vai e não peques mais. Correto? Irmãos, vamos pensar. Aqui, Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos relembrar mais uma vez dessa palavra. Alguém pode ler, por favor? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque, Senhor Jesus permitiu libertação do pecado para essa mulher. Por quê? Porque, geralmente, essa mulher era pecadora mesmo. Nossa vida também, certo? Nós éramos pecadores. Antes se encontrou com o Evangelho. Aqui, é versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, nós éramos servos do pecado. Correto? Mas, graças a Deus, quando chega um tempo
que dia de salvação da cada vida de vocês, né? Obedecem de coração a forma de doutrina que fostes entregues e libertados do pecado. Quando nós ouvimos salvação de Jesus Cristo, graças a Deus, nós compreendemos quem perdoou nossos pecados. Jesus. Correto? Por isso, continuamente, Senhor Jesus quer revela própria palavra para todos. Aqui, João capítulo 8, versículo 32. Dessa palavra muito famosa, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem consegue libertar do pecado? Quem ganha conhecimento de salvação de Jesus Cristo. Sem salvação de Cristo, não tem como libertar do pecado. Correto? João capítulo 4, Abraão recebeu salvação. Não é pela própria obra. Abraão recebeu salvação pela fé. Pela fé. Mas todos os israelitas não entenderam ainda sobre isso. Aqui João capítulo 8, versículo 37 e 38. Vem, seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais, mata-me, porque a minha palavra não entre em vós. Senhor Jesus já sabia. Vocês são descendência de Abraão, mas por que vocês queriam matar a minha vida? Por quê? Porque eles ainda não compreenderam, não aceitaram a palavra do Evangelho. Durante muito tempo, eu não conseguia entender sobre a salvação de Jesus Cristo. Sempre eu pedia perdão do pecado na igreja. Senhor, perdoei meus pecados. Mas um dia, Senhor Deus, revela esse evangelho através do homem de Deus e compreende. Isso é muito maravilhoso. Para mim, essa palavra é grande e surpreendente mesmo. Grande presença do Senhor Deus. Porque Senhor Deus não imputou mais minha vida é pecadora. Senhor Deus falou que sua vida é santa, limpa. Por quê? Por causa de derramamento do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, ainda Senhor Jesus Cristo que apresenta esse evangelho até encontrar com libertação do pecado. Graças a Deus, Abraão primeiro encontrou. Nós já aprendemos, né? Salvação de Abraão. Abraão é bem esse homem antigo do que Jesus Cristo. Mais ou menos diferença é 2.000 anos de diferença. Antes de Jesus Cristo nasceu, Abraão ouviu esse evangelho, ouviu notícia de Jesus através do Senhor Deus, certo ou não? Aqui, João capítulo 8, versículo 56, Jesus Cristo falou. Sabe por quê? Judeus falaram que, eu sou descendência de Abraão. Mas eles não seguiram o mesmo caminho de Abraão. O caminho do Abraão descobriu salvação de Jesus Cristo através da graça, através da fé, não é? Por isso o Senhor Jesus falou, por que vocês não seguiram mais o caminho de Abraão? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Abraão é vosso pai. Mas grande obra de Abraão, fé de Abraão descobriu dia de Jesus Cristo, dia de salvação. Ele viu
dia de Cristo e regozijo. Ele descobriu quem cumpriu a salvação da própria vida é Jesus Cristo. Correto ou não? Se quiseres salvar a própria vida ainda pela própria obra, ninguém conseguiria ser justo. Entendeu ou não? Todos são pecadores, continuamente. Aqui, vamos procurar mais uma palavra. Galatas capítulo 3, versículo 22. Alguém pode ler, por favor? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos santos. Obrigado. Mas a Escritura encerrou todo debaixo do pecado. Que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Senhor Deus quer dar sua presente para todos pela fé. Entendeu ou não? Por isso, quem acreditou, quem descobriu a salvação de Jesus Cristo, com certeza essa vida ser filho de Deus, independentemente de próprias situações. Aqui, 28 e 29, deste não há Deus, judeus, nem gregos, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Diante do Senhor Deus não existe nenhuma raça. Para quê? Para salvar somente através de Jesus Cristo. Certo ou não? Judeus também conseguem receber salvação através de Jesus. Gregos, livres, servos, macho, fêmea, todos, pobre, rico. Correto? Mas, graças a Deus, Senhor Deus somente revelou esse evangelho. Aqui, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Senhor Deus falou, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente, Senhor, Deus permitiu redenção através de Jesus Cristo. Irmãos, quem consegue ganhar essa justiça de Deus? Só quem acredita em Jesus Cristo. Correto ou não? Aqui, vamos procurar mais uma palavra. Romanos capítulo 3, versículo 26 e 27. Alguém pode ler, por favor? Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluído? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Obrigado. Aqui está falando para demonstração da sua justiça desse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Isso é grande decisão do Senhor Deus. Quem conseguir ganhar justiça de Deus? Quem é justo diante do Senhor Deus? Quem crê? Só Jesus. Entendeu ou não? Por isso, nós precisamos concluir que quem é justo diante do Senhor Deus de hoje, pela obra ou pela fé?
Pela fé. Pela fé. Já. Aqui, Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos ler todos juntos dessa palavra? 1, 2. Muito claro, né? Concluímos. O que significa concluir? Pum. Decisão. Não pode mais mudar. Esse evangelho. Quem decidiu? Senhor, Deus decidiu. Como conseguir receber salvação? Através obras ou através fé de Cristo? Fé de Cristo. Isso é grande decisão do Senhor Deus. Isso é evangelho. Por isso, Galatas capítulo 1, Paulo como que falou? Quem anuncia outro evangelho? Certamente receberá anátema, maldição. Não existe outro evangelho. Evangelho é só um, que Jesus purificou todos os nossos pecados. Aqui está falando, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé. Fé, que acredita em Jesus Cristo, não é? Sem as obras da lei. Ainda alguém que recebe salvação, justificar pela própria obra, ainda esse homem não entendeu sobre a salvação de Jesus. Aqui, Efésios capítulo 2, versículo 4, 5. Alguém pode ler, por favor, mais uma vez, essa palavra? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Por isso nós, aqui está falando, estendo nós ainda mortos em nossas ofensas. Nós vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Como que nós recebemos salvação? Através de Jesus. Jesus. Ontem à noite, Sarinha visitou minha casa, né? Eu brinquei com ela muito. Quase ela conseguia andar. Quase. Mas ainda, infelizmente, não conseguia andar direito. Eu vou segurar a mão dela. Vai andar, vai andar. Ela consegue andar, mas quando soltar, ela tem medo, né? Diretamente sentar no chão. Mas aí eu tentei. Vamos. Ela ainda não consegue correr. Anda. Mas quando alguém segura a mão dela, consegue. Entendeu não? Não é pela própria força. É força de alguém. Igualmente. Nós não conseguimos ser justos pela obra. Então não existe mais justo, existe. Porque aqui está falando, nós podemos ser justos pela misericórdia de Deus. Entendeu não? Nós não conseguimos tirar nossos pecados, mas o Senhor Deus tirou todos os nossos pecados. Entendeu não? Mas outras pessoas ainda não querem ouvir a palavra do Evangelho, né? Continuamente quer andar sozinho. Irmãos, nossa visão sempre enganando a própria vida. Por isso não quis mais aproximar diante do Senhor Deus.
Olha, vamos pensar mais sinceramente, quem nós somos diante do Senhor Deus? Que forma da nossa vida? Aqui, 2 homens ficaram mais perto de Jesus Cristo. Quem é eles? 2 malfeitores. Eles morreram pelo próprio pecado. Tamanhos de castigo iguais. Entendeu? Local da morte é iguais. Aqui, vamos ler. Lucas capítulo 23, versículo 32 e 33. Alguém pode ler, por favor? Também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E, quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Esses 2 homens morreram com Jesus Cristo. Mesma vida. Porque não tem diferença, né? Todos são sujos, pecadores. Mesmo tamanho do pecado, porque castigo igual. E mesmo lugar, local da morte. É muito miserável isso. Mas os 2 não são iguais, não tem diferença, entendeu não? Aí entendeu não? Iguais. Mas apenas só um homem malfeitor recebeu salvação. E outros, por que não receberam salvação? Por que não recebeu salvação? Por quê? Por causa de... Existe outra diferença? Iguais. Mesmo pecado, mesmo castigo, mesmo local da morte. Mas somente esse homem recebeu salvação. Sabe por quê? Um malfeitor pediu misericórdia de Deus. Aqui Lucas capítulo 23, versículo 42, 41, ele falou, E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez, Jesus Cristo, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz, mas por que ele morreu? Por causa de pecadores. Correto? Correto. Por isso, Lucas capítulo 23, 42, ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Por que ele pediu lembra? Porque própria vida é perdida. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu: Senhor, lembra-te de mim. Vamos pensar. Qual é a vontade do Senhor Deus? O que o Senhor Deus quer? Mateus capítulo 9 falou, Deus quer misericórdia. Por isso, Senhor Deus permitiu grande graça para ele. Alguém pode ler, por favor? 43. Vamos ler tudo juntos? 1, 2. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo falou. Por quê? Ele pediu misericórdia, Portanto, o Senhor Jesus Cristo falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como que esse homem entra no paraíso? Atravessou o braço ou pela fé? Pela fé. Senhor Jesus permitiu grande graça para esse homem.
Se pudesse entrar pela obra, não tem como. Por quê? Fim da vida dele é castigo do pecado. Entendeu não? Não tem como entrar no céu. Homem sujo, imundo. Esse mundo abandonou a vida dele. Mas como que ele entrou no paraíso com Jesus? Como? Através do sábado de Jesus Cristo. Correto ou não? Nós não lemos dessa palavra? Irmãos, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, nós não lemos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Misericórdia de Deus escolheu essa vida e purificou o coração dele através do sangue de Jesus e salvou pela graça. Amém? Irmãos, ainda Senhor Deus quer apresentar essa palavra gratuitamente. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Hoje à noite, hoje de manhã, Senhor Jesus Cristo aparece na frente de você e segura a mão de vocês e fala: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Quem vai reclamar? Quem vai condenar? Ninguém. Vamos procurar mais uma palavra. Eu não preparei, mas vocês precisam procurar cada própria Bíblia. Romanos capítulo 8. Já procuraram? Capítulo 8, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, o que está escrito? Em Cristo Jesus não tem mais condenação. Para quê? Porque já Cristo morreu na cruz. Sangue de Cristo realmente perdoou completamente nossos pecados. Porque João Batista falou: Jesus é Cordeiro de Deus. Porque ele tirou todos os nossos pecados. Amém? Jesus finalmente derramou sangue. Isso é salário do pecado de vocês. Correto ou não incorreto? Correto. Irmãos, aqui, vamos procurar mais uma palavra. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alguém pode ler dessa palavra? Alimpai-vos, pois, no fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui, Cristo, nossa Páscoa. Vocês sabem o que significa Páscoa? O que significa? Comprar ovo de chocolate e comer? Isso é esposa de criança. O que significa? Salvação. O que significa Páscoa? Todos os judeus estavam debaixo de força de rei de Faraó do Egito, né? Todos são escravos do Egito. Mas Moisés salvou a vida deles do Egito. Mas Senhor Deus não salva todos os egípcios. Sinceramente eu vou falar, Senhor Deus salvou
quem crê a palavra do Senhor Deus. Entendeu não? Senhor Deus pediu, né? Mata a ovelha e passa sangue na frente de portal. Entendeu não? Por quê? Naquela noite, quando o anjo chega, se tiver sangue, e anjo do Senhor Deus pular, para salvo, né? Pular, não entra e mata. Todos os judeus realmente receberão salvação pela promessa do Senhor Deus. Por isso, aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque judeus não encontraram nenhuma maldição, a morte. Por quê? Por causa de sangue de animais. Entendeu não? Igualmente, porque nós não precisamos ter medo de maldição e inferno por causa de Jesus Cristo. Alguém pode ler? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, por favor. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Obrigado. Um morreu por todos. Quem morreu por nós? Jesus. Não, Senhor Jesus morreu por nós, por todos. Amém? Não somente pecados, doenças, todas as tribulações, todas as dificuldades, todas as tribulações. Jesus não é pecador. É justo, mas Jesus morreu por nós, por causa de nossos pecados. Certo ou não? Já vamos ler mais uma palavra. Dessa palavra nós decoramos, né, já? Vamos ler todos juntos. 1, 2. João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos colocar cada nome de vocês, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira meus pecados. Correto? O que significa meus pecados diante do Senhor Deus? Passado, presente, futuro. Todos os nossos pecados. Entendeu ou não? Algumas igrejas ensinando, né? Jesus perdoou nossos pecados até primeiro a frequentar a igreja. E agora? Tem que pedir perdão do pecado continuamente. É como que ignorar a salvação de Jesus Cristo? Cadê a Ana Clara? Está estudando embaixo? Hoje ela veio, cresceu muito. Sabe como que ela cresceu rápido? Por causa de pai e mãe, né? E famílias. Vamos pensar. Ana Clara, você é minha filha amada. Vou preparar café da manhã e almoço. Janta você serve de você. Sozinho você vai resolver. Café da manhã fez bem gostoso. Almoço também. Janta não deu nenhuma coisa. Porque eu criei até hoje. E agora você vai servir por si mesmo. Isso é certo ou errado? Errado. Amor do Senhor Deus é tão grande, possível perdoar todos os pecados, passado, presente e futuro. Correto? Por isso, João capítulo 19, 30, Jesus Cristo falou, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E
inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes de Jesus Cristo morreu, Jesus falou, está consumado. Que consumou? Apagou todos os nossos pecados. E agora, quem creu em Deus, quem creu em Jesus Cristo, podemos entrar no lugar de santuário, reino de Deus. Somente o Senhor Deus libertou. Para quem? Para acreditar em Jesus Cristo. Aqui Hebreus capítulo 9, versículo 12. Alguém pode ler, por favor? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Primeiro, Senhor Jesus entrou no santuário com o próprio sangue. Entendeu ou não? É por causa de redenção eterna. E agora precisa derramar mais sangue ou não? Não precisa mais. Entendeu ou não? Aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Sacrifícios de animais sempre precisa fazer. Não tem como parar. Entendeu ou não? Alguém pode ler dessa palavra, versículo 11? E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Por favor. Que nunca podem tirar os pecados. Aqui está falando que nunca podem tirar os pecados. E sangue de animais é temporário, não é permanente. Mas, Hebreus capítulo 10, versículo 12, o que está escrito? Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. O que significa único sacrifício? Quem é? O corpo de Jesus Cristo morreu na cruz. Um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus. Senhor Cristo cumpriu sacrifício pelos pecados eternamente, uma vez por todos. Por isso, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 17, nós já conversamos, né? Jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Quem falando é essa palavra? Senhor Deus. Você está ouvindo? Ainda não ouviu? Ouviu ou não? Sim. Ouviu. Bíblia está escrito. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Mas estranho. Dessa palavra, dessa promessa nunca mudou, mas as pessoas não quis se reconhecer. Não, ainda eu tenho pecado. Não, eu sou sujo. Alguém me falou, né? Não, pastor, eu sou pecador. Eu sou sujo. Tá bom, você é sujo, você é pecador. Você não queria aceitar esse evangelho? Então você é pecador mesmo. Ela ficou um pouquinho chateada. Porque ela não queria ouvir a palavra do evangelho puramente, né? Sempre misturado, próprio pensamento. Por isso eu falei, você é pecador. E aí, pecador? Aonde vai entrar? Reino de Deus ou inferno? Ela não queria falar mais. Satanás sempre enganando através de próprias obras, próprias situações. Não quis ouvir evangelho. Por isso não tem mudança. Quem ouve a palavra do evangelho, com certeza experimenta a mudança do Senhor Deus. Outra palavra, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor, embaixo?
acrescenta: também de nenhum modo me livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Senhor Deus falou. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, pecados de Timóteo, iniquidade de Timóteo, para sempre. Isso é promessa do Senhor Deus. Vocês precisam ouvir o que o Senhor Deus fala. Isaías capítulo 43, versículo 25. O que está escrito? Vamos ler todos juntos? 1, 2. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de ti, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apagou as tuas transgressões por amor de mim, e das teus pecados não me lembro. Senhor, por que Senhor Deus não lembrou nossos pecados? Por quê? Deus mesmo, Ele apagou, entendeu não? Por isso Ele não quer lembrar mais. Outra palavra. Por que Senhor Deus não lembrou mais? Por quê? Perfeitamente Ele apagou, entendeu não? Vocês hoje estavam entrando, muro da igreja, ficou limpo ou não? Ficou limpo. Porque nós pintamos. Um dia, meu filho falou, né? Papai, agora o prédio eu preciso pintar. O muro fica limpo e o prédio fica sujo. Irmãos, Senhor Jesus purificou todos os nossos pecados pela graça. Aqui, Efésios capítulo 1, versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Como que Senhor Jesus permitiu redenção? Pelo seu sangue. Pelo sangue. Aqui, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13 e 14. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino dos seus filhos amados, em quem temos a redenção, a saber, e remissão dos pecados. Como que Senhor Deus tirou nossa vida na trevas? Esse mundo de Satanás. Por quê? Por causa de remissão dos pecados. Amém? Aqui, Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Outras pessoas podem ler dessa palavra, por favor? E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu no meio de nós, cravando-o na cruz. Obrigado. Aqui está falando, havendo riscado o escrito da dívida. Eu tenho dívida de aqui, loja de construção. Esse mês eu peguei algumas materiais, ainda não paguei. Quando chegar, eu preciso de lixa, ou pincel, algumas coisas. Como que ela falou? Pastor, vou anotar no cadeira. Sim, na cadeira. Caderno, no caderno. Tá bom. Um dia eu olhei, caderno dela tem meu nome. Dai. Pastor, sempre ela me chamou. Pastor Dai, Pastor Dai. Escreve Dai. Eu olhei, tal, que dia pastor levou. Mais ou menos 40, 50 reais. Eu paguei, não paguei? Ainda não paguei. Vou pagar. Quando pagar, ela arrisca. Apaga toda a minha dívida. Entendeu não?
Um dia, já várias vezes eu peguei materiais dela, né? Um dia, eu sorria, né? Já paguei. Vai rasgar todo esse papel. Não, pastor, eu já risquei. Não, eu não quero deixar meu nome na lista de dívida. Não, agora não. Ela sorria, né? Aqui está falando, havendo riscado o escrito do dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Aqui, dessa palavra, vamos procurar mais uma palavra. Aqui, Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apagou as tuas transgressões por amor de mim. Nós já procuramos essa palavra, não é? Mas vamos relembrar. Aqui também, apagou. Apaga. Como que apaga? Pela borracha, não é? Ou pinta. Tinta, né? Pegar tinta e coloca o pincel no meio, pinta. E apaga. Ficou limpo. Irmãos, Senhor Deus, quantas vezes falamos sobre remissão dos pecados? Vocês quantas vezes ouviram? Aqui, João capítulo 3, versículo 17. Porque Senhor Deus enviou seu Filho unigênito para o mundo. Para quê? Para salvar. Aqui 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê dele não é condenado. E se vocês entenderam? Quem crê, Senhor Deus não quer mais condena. Sabe por quê? Nós já procuramos essa palavra, mas vamos ler mais uma vez. Por que Senhor Deus não quer mais lembrar? Porque sangue de Cristo derramou e purificou nossos pecados. Correto? Por isso, Senhor Deus ainda pedindo que volte para dentro de salvação de Jesus Cristo. Volte. Irmãos, aqui Isaías capítulo 55, versículo 1, Davi, o que está falando? Mesma palavra, Romanos capítulo 4, mas vamos ler mais uma vez. Alguém pode ler, por favor? Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui restaurante, né? Eu pedia um copo de água. Ele deu, nós comemos. Depois ele cobrou. Por que você cobrou isso sobre água? Não, a água está vendendo. Ah, é? Minha terra não cobra. De graça. Como se fosse café, né? Café. Aqui, Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendesse sede, quem tiver sede, vinde a água. E os que não tendesse dinheiro, pode vir, compra. O quê? Pela graça. Vinde, comprai e comei, sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Repetindo, né? Compra água, mas sem dinheiro, sem preço.
Isso é de graça, não é? De graça. Não somente águas, é vida eterna também. Vida eterna. Aqui, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco falei uma aliança perfeita, dando-vos as firmeza, beneficência de Davi. O que está falando? Beneficência de Davi. Certamente, Senhor Deus salva toda nossa vida. Irmãos, o que precisa nosso ainda? Nada. Apenas acreditar. Esse é o Evangelho. Tem que relembrar. Por que Senhor Jesus morreu na cruz? Por que Jesus derramou sangue? Hebreus capítulo 4, versículo 14. O que está escrito? Alguém pode ler dessa palavra? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão. Por que eu estou falando dessa palavra? Depois vocês ouviram a palavra do Evangelho? Todo mundo responderam sim, amém. Quando chegar em casa? Acho que não. Acho que eu tenho pecado. Será que eu sou justo? Eu não sou justo. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Jesus, Filho de Deus. Que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. 16. Vamos ler todos juntos dessa palavra? 1, 2. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos aliança, misericórdia e achar graça. Constantemente nós precisamos aproximar diante da misericórdia e graça. Irmãos, quem consegue proteger nossa vida? Palavra do Senhor Deus. Sem palavra, sempre nós falamos outras coisas. Irmãos, alguns anos atrás, minha sobrinha morava comigo, né? Ela queria morar comigo pouco tempo, mas não dá porque ela é estudante. Quando ela quiser morar comigo, precisa resolver. Primeiro é visto. Tem que tirar visto de estudante, né? Mas graças a Deus, o Brasil, cada 10 anos, permite, como chama? Permite, permanente para todos os estrangeiros. Entendeu? Por isso, eu ouvia essa notícia, eu liguei para meu irmão. Sua filha quiser estudar no Brasil, tem que entrar rápido, antes chega mês de dezembro. Ela chegou, entrou, graças a Deus.
E passa 2 meses depois, o governo permitiu permanente para ela, gratuitamente. Eu tirei. É difícil, por causa de muitos preparamos documentos pela família, né? Mas ela não precisa preparar. Só cópia de passaporte. E ela ganhou. Porque o governo permitiu liberdade para todos os estrangeiros. Irmãos, Senhor Deus já permitiu salvação para todos. E agora, o que nós precisamos? Apenas ouvir a palavra do Evangelho. Como que Senhor Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Irmãos, não existe outro caminho. O único caminho de salvação é Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Porque Cristo, 2000 anos atrás, Jesus Cristo derramou sangue por vocês. Nós precisamos agradar. Não é? Vamos orar. Senhor Pai, nosso Deus, muito te agradecemos mais uma vez, porque realmente, Senhor Jesus perdoou todos os pecados do mundo e gratuitamente. Hoje nós procurávamos como que Senhor Jesus falou na Bíblia. Senhor, somente nós queremos guardar sua promessa pela fé. Porque o sangue de Jesus Cristo realmente limpou todos os nossos pecados gratuitamente. Por isso nós dependemos mais uma vez de sua graça e seu amor. Hoje, Senhor, nós, muitas palavras nós procurávamos. Toda essa palavra é sua promessa. Por isso nós queremos reconhecer esse evangelho pela fé. Senhor, ainda alguém não entendeu esse evangelho? Por favor, trabalhe mais uma vez pela sua misericórdia. Próximo tempo, nós queremos ouvir sobre vida de fé. Depois de receber a salvação de Jesus Cristo, como conseguir viver pela fé na igreja. Senhor, abençoa. É o último desse tempo, por favor. Obrigado. Hoje, mais uma vez, agradecemos por todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.